Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero me expressar também neste dia acerca do que nós vimos essa semana com o Lincoln Moura, indignado com a situação econômica do país. Mas a minha indignação ela é acerca do Evangelho, ela é acerca das Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo que muitos irmãos estão indignados com a falta de conhecimento das Escrituras. Porque os líderes pararam no tempo. Não mergulharam mais em conhecimento além da Bíblia. Estudar livros como o do G.H. Pember, grande conhecedor das Escrituras. Aqui o próprio Witness Lee e o Watchman Nee, também, grandes nomes. A igreja hoje não conhece. A grande massa da igreja não conhece esses autores, esses irmãos do passado. E por conta disso, estamos vivendo um evangelho de mentira, um evangelho de faz de conta. E isso está indignando muitos irmãos, inclusive a mim. Muitos irmãos estão cancelando alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas, para serem aceitos em determinada comunidade, em determinada convenção. Não fale sobre esse assunto, porque senão você não tem como caminhar conosco. E isso está ficando grosseiro, está ficando uma situação terrível. As pessoas não mergulham nas Escrituras para entender, para conhecer o que realmente a Escritura está querendo dizer. Porque a Bíblia, como a própria Bíblia diz, isso aqui é um quebra-cabeça. É como se Deus te pegasse um saco de bola de gude e jogasse num grande salão e despejasse. E você fosse a juntar. Do mesmo jeito, é as Escrituras. E nós precisamos conhecer as Escrituras para poder pregar um evangelho que é igual João 8,32, conhecendo a verdade. E não simplesmente repetindo frases de efeito, não apenas repetindo discurso. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas vazias. E não só vazias de conhecimento, mas vazias de pessoa, de gente. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós podemos ver aqui no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles se desviavam do Senhor, da presença do Senhor, que se afastavam e iam servir a outros deuses, adorar outros deuses. Quando eles encontravam com o livro da lei, com as escrituras, algum rei, algum sacerdote encontrava, aí eles voltavam e diziam, olha, nós estamos longe, olha como é que eram os nossos antepassados. Da mesma forma, a igreja está vivendo isso. Quando você fala que a salvação é eterna e que a salvação não se perde porque foi um presente, você é expulso, assim como Paulo, assim como Jesus era expulso das sinagogas. Você é expulso das comunidades hoje. Quando você fala textos, por exemplo, que Jesus não lavou os pés de Judas, é um escândalo. Mas ninguém se preocupa. Irmão, você está vendo isso aonde? Me mostra aqui. Ninguém faz mais questionamento. Está igual o catolicismo antigo, que ninguém podia fazer perguntas. Hoje em dia, no evangelho, nas igrejas cristãs evangélicas, não se pode fazer pergunta ao líder, se essa pergunta não já for de acordo com o que está na caixinha dele, que ele entende. Quando Deus rejeita o reinado de Saul, no segundo ano de reinado de Saul, Deus rejeita o reinado de Saul. Ele passa mais 38 anos reinando, mas sem o agrado de Deus, sem a aprovação de Deus. E no segundo ano de reinado de Saul, capitão Saul, que na realidade não foi chamado para ser rei, foi chamado para ser capitão,
Quando Deus rejeita, Deus fala para Samuel, eu já tenho um outro rei. Eu já me supri de um rei. E esse rei ainda nem tinha nascido. Faltava de 7 a 8 anos para esse rei nascer. Mas Deus disse, eu já tenho. Porque Deus não precisa ver um problema acontecer para ele vir com a solução. Ele não esperou Adão cair para depois providenciar o cordeiro. Não, ele disse que o cordeiro foi providenciado antes da fundação do mundo. O cordeiro já tinha sido morto na eternidade. Da mesma forma, Davi foi escolhido 7 a 8 anos antes de nascer. Porque quando Saul morre, Saul reinou 40 anos. E Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Ou seja, 10 anos Saul reinou sem que Davi existisse. Mas é preciso que nós possamos voltar para as Escrituras, ler com entendimento e não olhar quem está trazendo o conhecimento, quem está trazendo a verdade, porque as pessoas hoje olham. Quem foi que falou isso? Ah, foi fulano. Ah, não, aquilo ali não tem crédito. Se não vier com anel de formatura, né, de teologia, se não vier, né, no ASW4, se não vier, né, todo bonitão ali, mentindo. Então, não escute ele não tem, né? O conhecimento não depende disso. Conhecimento é um dom que Deus dá, assim como deu para esses homens aqui. G.H. Lang, G.H. Pember, Whitney Lee, Watchman Nee e muitos outros. E Deus continua dando, mas a igreja está fechada. A igreja não aceita. A igreja quer um evangelho para escravizar o povo, para espoliar o povo. A igreja hoje não sabe o que é dízimo, a igreja não sabe o que é oferta, a igreja não sabe o que é adoração, a igreja não sabe o que é louvor, a igreja não sabe o que é evangelizar, a igreja não sabe o que é formar líderes. A igreja hoje está perdida e vazia. E não importa você climatizar e colocar banco de couro com o som de última geração, isso não importa. O que importa é conhecimento das Escrituras. Aonde tem conhecimento das Escrituras, o povo vai atrás. Como é que Paulo encerrou a sua carreira? Foi numa grande igreja, numa grande convenção? Não. Ele alugou uma casa, cumpriu a sua prisão domiciliar, se fosse nos nossos dias aqui no Brasil, com a tornozeleira eletrônica, e o povo ia saber, e o povo ia aprender com ele na casa dele. Aonde tem a palavra, onde tem conhecimento, que tem pessoas sedentas, querendo conhecer, para servir a Deus, com conhecimento, e não por merecimento, e não por barganha. Nós precisamos sair, nós precisamos nos indignar com esse tipo de igreja, com esse tipo de evangelho, e realmente buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da escravidão, da mentira, da corrupção. Nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras e aprender e entender que o Senhor ainda hoje tem pessoas que buscam conhecimento através das Escrituras para pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino, que a igreja também não conhece a diferença entre o evangelho da graça e do reino. Primeiro, não conhece nem a graça, porque acha que a salvação se perde. Que graça é essa que você perde? Que Deus abençoe a todos. Venham conosco, vamos estudar as Escrituras, vamos questionar as Escrituras e vamos aprender e trazer realmente o povo que está fora das igrejas, porque ele não se enquadra nas caixinhas da liderança. Tem mais cristão fora das denominações do que dentro das denominações hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.